Você sabia que a matriz Gucci pode transformar a forma com que você organiza, prioriza suas atividades e ainda por cima ajudar nos seus estudos? Eu sou o Leonardo Sfogia, professor de métodos ágeis, gestão de projetos aqui no GG Concursos. E eu vou te mostrar hoje, até o final desse vídeo, como usar a matriz Gucci para te ajudar a priorizar as suas atividades e as suas demandas do dia a dia. Deixa eu te contar. E aproveita aqui para curtir o canal, tá? Dá essa força pra gente, curte o canal, comenta aqui para ficar por dentro desses conteúdos que nós estamos passando aqui para vocês. Tá bem? Olha só, deixa eu te contar. Esse pessoalzinho aí da gestão de projetos, tá? Como eu, a gente gosta às vezes de complicar um pouquinho as coisas, tá? Falar um termo complicado aqui, uma metodologia para cá, Scrum, Framework, vários nomes aí difíceis. Mas eu te garanto, a matriz Gucci é muito simples e no final desse vídeo tu já vai conseguir usar no teu dia a dia, tá bom? Olha só, então o que é a matriz Gucci, tá? A matriz Gucci é uma ferramenta de priorização de atividades, de problemas, de demanda. Ela vai te ajudar num formatinho super simples a te esclarecer o que fazer primeiro, sacou? Às vezes a gente está com muito problema, muita atividade para resolver, e se a gente começa por uma atividade que não é tão urgente, não é tão prioritária, quando você vai chegando naquelas que são mais prioritárias, você vai ter mais pressão, mais estresse, e você inclusive pode piorar aquele problema ou aquela demanda que está acontecendo. Então ela te ajuda nisso. E como que funciona? A matriz Gucci, a gente vai categorizar 3 critérios. Por isso Gucci, tá? Não é Gucci da marca lá de moda não, tá? É GUT, que significa gravidade, urgência e tendência, tá? Então como é que funciona? Na gravidade, a gente vai avaliar qual é o grau de severidade, o grau de problema daquela situação. E a gente vai colocar uma escala, um númerozinho, tá? Então imagina comigo, você vai ter uma tabela, pode ser um caderno, pode ser uma planilha de Excel, um Google Planilhas, onde você quiser, tá? É super simples de aplicar. O importante é que você tenha uma lista das coisas que você precisa fazer, né? Preferencialmente com verbos de ação, para deixar claro o que precisa ser feito. Então não é assim, planilha de Excel, não, é fazer a planilha do Excel. Não é trabalho da escola, é realizar o trabalho da escola, né? Sempre coloca um verbo de ação para direcionar aquilo que você vai fazer, tá bom? Então, tendo essa lista de atividades em linha, você vai nas colunas colocar ali gravidade, urgência e tendência. E aí você vai colocar um número de 1 a 5 para colocar uma escala em cada um desses pontos. E aí no G, na gravidade, então como eu falei, é o grau de quão grave é aquilo, qual é o impacto daquela situação. Você vai sempre colocar o número 1 quando o impacto, quando o grau for bem baixinho, né? Então, por exemplo, algo que não é tão grave, não gera tanto impacto, não é tão problemático, você vai colocar 1. Se for moderado, né, o impacto moderado, 3 e assim por diante, né? O 5 sempre sendo aquele mais grave, o maior problema. Tá? Então você vai escolher um número de 1 a 5. Não tem regra, não tem certo ou errado, mas é importante que você mantenha o seu pensamento em todas as atividades, né? Mantenha uma escala ali, um nível de entendimento parecido. Essa é aqui a ideia. Bom, falamos da gravidade. Qual é o próximo? Gucci, né? Urgência. Esse ponto está relacionado com o tempo que você tem para realizar aquela atividade. Então aquilo que é mais urgente, que é muito urgente, tem que ser feito na hora, leva o quê? Grau 5. Aquilo que não é tão urgente, que não precisa ser feito agora, que não precisa, né, ter aquela urgência de ser realizado, vai levar o número 1 e assim por diante. As coisas podem ser muito graves, mas elas podem não ser urgentes, sacou? Por exemplo, eu tenho um problema no carro, né? Poxa, eu tô com um problema no câmbio. Pô, é um problema grave de ser resolvido, mas não é urgente, não preciso sair correndo para a oficina agora. Eu posso, às vezes sim, né? Eu não sou mecânico e eu só tô dando um exemplo. Mas sacou? Então assim, se você tem um problema daqui a pouco no tanque de combustível tá vazando, poxa, isso é mais urgente. Sacou a ideia? Então é isso. No U, você vai trabalhar com a urgência, considerando o tempo que você tem para fazer aquela atividade. E o que é o T? O T parece que ficou um pouco deslocado aí, né? Mas o T é a tendência. Ou seja, qual é a tendência de piorar aquele problema se você não fizer nada?
Então isso é muito importante considerar também nessa sua análise. Então aquilo que, se você não resolver, não vai mudar nada, você vai colocar 1 e assim por diante. Tem coisas que se a gente não resolver, dá um problemão, e aí você vai colocar o número 5. Quer ver um exemplo? Poxa, tô com um vazamento na minha cozinha, sei lá. Então assim, é um problema grave, né? Pode ir lá ter um dano estrutural e tal, mas não precisa ser tão urgente, não precisa sair correndo agora para resolver, depende do vazamento, é óbvio. Mas qual é a tendência de piorar se eu não resolver aquele problema? Poxa, a tendência é alta, porque vai começar a dar problema estrutural, vai começar, pô, vou gastar água, tem um monte de outros problemas caso eu não resolva aquilo. Então, por mais que não seja daqui a pouco tão urgente, se eu não fizer nada, ele tende a piorar. Então a tendência tem esse papel. Viu só? A matriz Gucci é super simples. Parece muito bobinho agora, né? Como a gente está conversando aqui de uma forma mais simplificada. Mas eu te provoco, faz isso no teu dia a dia, começa a testar com uma folha mesmo. Começa a trazer isso para os teus estudos, para a tua rotina, e tu vai ter muito mais tranquilidade de priorizar aquilo que deve ser feito. Vamos para um exemplo? Eu vou mostrar aqui, ó. Olha só, eu coloquei aqui 4 atividades que a gente tem no dia a dia para ser resolvida, que eu tenho, por exemplo, no dia a dia, tá? Primeira delas, organizar uma festa de aniversário surpresa. Esse é um problema, uma demanda que eu tenho, né? O outro, consertar o vazamento na cozinha. Eu sabia que eu lembrava desse exemplo de algum lugar. 3, consertar o freio do carro. E 4 ali, adiantar um projeto específico no meu trabalho. Como que eu vou fazer, né? Na prática aqui, eu vou colocar a escala em cada um desses termos. Vamos começar por esse primeiro, tá? Organizar uma festa de aniversário. O quão grave é essa atividade? Pô, não é grave, não tem um impacto severo. É uma festa para um amigo que eu vou organizar, então eu vou colocar o grau 1. Não tem problema não. E qual é a urgência de resolver isso? Bom, não é tão urgente, o aniversário é só lá no mês que vem, por exemplo, mas eu também não posso esperar muito. Então eu vou colocar 2, é uma urgência baixa. E qual é a tendência? O que pode piorar se eu não organizar a festa agora? Só vou ter que organizar um pouco mais pra frente. Então a tendência entende que não é muito alta também. Então eu vou colocar o grau 1. Mas vamos colocar essa outra aqui. Consertar o vazamento na cozinha. O vazamento ele não é tão grande, não é tão expressivo, então ele não tem uma gravidade muito grande. Mas ele é um vazamento, precisa ser visto. Então eu vou colocar o grau 3. Qual é a urgência desse vazamento? Da solução desse problema? Eu preciso sair aqui da nossa aula agora e ir correndo lá resolver? Não tem essa urgência. Mas eu também não posso deixar para esperar muito. Eu vou colocar um ponto 2. Agora, qual que é a tendência disso piorar caso não faça nada? Poxa, a tendência é um pouco mais alta. Então eu vou colocar um grau 4 de tendência, porque eu não posso deixar a coisa vazando lá, senão vai dar problema. Vamos lá. Consertar o freio do carro. Poxa, isso é grave. É o freio. Já vou colocar um 4 aqui. Qual é a urgência disso? Bom, depende de quando eu vou usar o carro, beleza. Mas assim, na próxima vez que eu for usar o carro, já vai ser complicado, porque é o freio. Então a minha urgência ela é 4 também, uma urgência alta. E qual é a tendência disso piorar se eu não resolver? Muito grande. Eu não posso deixar meu freio assim, né? Porque eu posso ter um acidente, posso provocar um acidente com outras pessoas. Então é o grau 5 de tendência, certo? E o último, adiantar o projeto X no trabalho. Gravidade, qual é o grau? Poxa, eu tenho uma equipe grande lá que está esperando esse projeto. Então ele é grave, assim, eu tenho que resolver. Ponto 3. Mas qual que é a urgência? Bom, não tem tanta urgência, estava pensando em adiantar. O projeto nem chegou no prazo ainda, então eu vou colocar uma urgência 2. E a tendência de piorar isso caso eu não faça nada, também não tem muita tendência, vou colocar aqui um grau 1, porque eu ainda estou no prazo, certo? Então agora a gente já tem a nossa tabela com a lista de atividades e a escala de cada um desses pontos. Bom, e o que a gente faz agora? Qual que é o próximo passo? Simples demais. Olha só, a gente vai multiplicar os valores daquela atividade, daquele problema, para ter o resultado, o cálculo Gucci. Quer ver? Olha só. Organizar uma festa de aniversário. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então o cálculo Gucci para esse problema é 2, tá bom? Próximo. Consertar o vazamento da cozinha. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Então o cálculo Gucci é 24, tá bom? O outro. Consertar o freio do carro. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5, 80. Então já tem o cálculo Gucci aqui. E adiantar o projeto X no trabalho. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é 6 também. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho o cálculo Gucci de cada um dos meus problemas. Agora eu vou ordenar
e vou ver qual que é o que eu preciso fazer primeiro. Olha lá, é o 80, consertar o freio do carro. Então esse é o problema que eu tenho que resolver primeiro do que os outros, tá? Depois, consertar o vazamento da cozinha, porque ele teve grau 24, adiantar o projeto, que teve o grau GUT 2, e depois somente organizar a festa de aniversário surpresa, certo? É claro que esse exemplo não parece tão adequado com 4 exemplos de uma vida pessoal, mas cá entre nós, te convido a começar a fazer isso e depois, quando você ganhar complexidade nas suas atividades, nos seus trabalhos, vai fazer muito sentido. Tem empresas que usam a matriz GUT para definir o planejamento estratégico da empresa. Então, por que não usar no nosso dia a dia, ser mais produtivo, fazer as coisas que têm que ser feitas na ordem correta e ter um resultado cada vez melhor no nosso dia a dia? Que tal? Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. De novo, tá? Clica aqui no canal, te inscreve, curte nossos vídeos e acompanha o GG Concursos nas próximas experiências. Tá bem? Bons estudos e até a próxima!